Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco e hoje eu vou falar com vocês sobre a Nossa Senhora Aparecida e uma tentativa de suicídio que deu errado. Eu confesso para vocês, gente, que foi um acontecimento assim muito emocionante e que mudou a vida de um rapaz para sempre. Eu fiquei muito comovida com isso tudo, porque eu sou devota da Nossa Senhora Aparecida, né? Eu já tive coisas com ela que aconteceu comigo que foram muito marcantes e que também foi inesquecível, né? Então, o que eu trago aqui para vocês é mais um testemunho de fé, né? De fé e de milagre que envolve a Nossa Senhora Aparecida. Bom, eu conhecia uma senhora, né, já há muito tempo. Morava assim alguns quarteirões da minha casa e sempre que eu passava na frente da casa dela, parava, conversava um pouquinho, né? E ela tinha um filho que sempre teve problema, sabe, gente, com essa questão de suicídio, né? Sempre teve problema, tendências, né, suicida. Então, o filho dela era um rapaz na época, né? E ele então trazia esse histórico, né, de suicídio, tendências suicidas. Então a mãe dele me contando isso, e a gente pegou amizade, então sempre que dava, eu ia visitá-la, né? E ela sempre falou para mim que ela era muito devota da Nossa Senhora Aparecida. E eu também falei que eu era, porque eu cheguei a relatar, a falar para ela de acontecimentos na minha vida que envolve também a Nossa Senhora Aparecida, né? E foi muito emocionante contar o que aconteceu comigo, né, com a Nossa Senhora. Então, ela ela me contando que ela tinha muita fé, ela orava muito pelo filho dela, né, pela casa, pela família. E, bom, aí a gente então pegou uma amizade, de vez em quando ela ia na minha casa, eu ia na casa dela e assim ia. E o filho dela com essa ideia de suicídio, né? Teve uma vez que ela chegou a me contar, sabe, que ele estava muito esquisito, que ele falava muito em suicídio, que ia se suicidar, sabe? E então a mãe dele entrou em oração, sabe, de muita oração. E como já ela era devota de Nossa Senhora Aparecida, então ela orava para Nossa Senhora Aparecida, pedindo a proteção e que estivesse sempre com o filho dela, na mente dele, que protegesse e olhasse por ele, uma vez que não tinha como, né, gente, os pais ficar em cima dos seus filhos 24 horas, é impossível um negócio desse, né? Então ela pediu a proteção da Nossa Senhora Aparecida, pediu para que ela então cuidasse do filho dela, tirasse os pensamentos ruins da mente e impedisse qualquer ato tentado contra a própria vida. Isso tudo ela pedia na oração, ela me contando. Chegou um certo tempo, né? As coisas, o tempo passou, chegou um certo tempo assim, num determinado momento, o filho dela saiu cedo, falou para a mãe que ia dar uma volta, ia ficar num lugar tranquilo e não tinha hora para voltar para casa. E então, só que nessa saída, nesse passeio, que ele falou que ia dar uma volta, ia ficar sozinho, ele já tinha armado todo um preparo ali para uma tentativa de suicídio, né? Então ele saiu da casa dele tudo e
o que que ele fez, gente? Ele comprou uma corda e, e foi para um lugar assim bem distante, né, de movimento e tudo, onde tinha bastante árvores assim, era tipo um bosque, né? Ele foi para esse lugar e ele saiu de casa de manhã e ele falou para a mãe dele que não tinha hora para voltar. Então ele foi, comprou a corda, foi para esse bosque e preparou tudo, amarrou essa corda, né? E ficou naquele momento, né? De, de pensar realmente, de refletir, né? Ele parou, ficou já tudo preparado, né? A corda lá e tal. Ele sentou no lugar, ficou ali, refletindo, pensando sobre a vida, e de repente ele teve então a coragem de finalizar o que ele queria, né? Colocar em prática, que era então a tentativa de suicídio. Então ele subiu na árvore, ele fez todo aquele procedimento, eu não vou dar muitos detalhes aqui, para não ter problema com esse vídeo. Então ele fez todo aquele preparo, né? Colocou a corda e tal. E de repente, gente, esse moço ele salta do galho da árvore, né? Ele pula e no exato momento que ele pula, a corda arrebenta no meio e ele cai com a corda arrebentada assim, né? A corda se rompeu no meio, então ele caiu para o chão. Não chegou a causar nenhum dano assim com ele, nada, porque foi automático, foi automaticamente assim muito rápido. Na hora que ele saltou do galho, que ele pulou, a corda se rompeu no meio, ele caiu no chão, ileso. E na hora então ele lembrou da mãe dele, ele lembrou da fé que ele tinha na Nossa Senhora Aparecida, e naquele momento ali, ele se arrependeu muito, ele, em lágrimas, ele pediu perdão para Deus e agradeceu a Nossa Senhora Aparecida por estar presente com ele, por olhar por ele, né? E também por interromper aquele ato, né? Que seria doloroso para o espírito do lado de lá. Então, a Nossa Senhora Aparecida, ela ouviu as súplicas daquela mãe, né, que pedia para que ela protegesse, olhasse o seu filho e tirasse essa ideia maligna do pensamento dele, que era a tentativa de suicídio, que a mãe pedia na oração que a Nossa Senhora então olhasse por ele, protegesse e interrompesse qualquer ato de violência contra a própria vida. A mãe dele pediu isso na oração, ele lembrou dessas palavras, lembrou da fé que a mãe é, tinha e tem na Nossa Senhora Aparecida. Então teve ali um arrependimento na hora e ele ficou assim abismado de olhar do lado a corda, né? Ela se quebrou, ela arrebentou no meio, né? E a corda era nova, gente. Impressionante isso, né? Essa corda era nova. Ele ficou assim abismado. Ele não teve dúvida que foi a intercessão da Nossa Senhora Aparecida. Aquela corda, ela se rompeu bem no meio na hora que ele pulou. E ele pegou aquela corda então e emocionado e tudo, saiu dali e foi para casa e ele contou tudo para a mãe dele o que tinha acontecido e levou até a corda para a mãe dele ver como uma prova, né, do que tinha acontecido. Então ele levou a corda, mostrou para a mãe caiu em lágrimas e ele prometeu ali naquele momento para a mãe dele, para Nossa Senhora Aparecida, que ele nunca mais ele iria tentar com a própria vida, contra a própria vida, e que naquele momento ali, deste milagre, ele havia tirado da mente para sempre essa tentativa de suicídio, né? E tanto é
que os anos se passaram e nunca mais ele teve essa ideia suicida, né? Essa ideia de tentar um suicídio. Ele se renovou na fé, e despertou para uma nova vida, digamos assim, né? Com esse arrependimento, passou a ver a vida então de uma forma mais positiva, mais confiante nele mesmo, com mais fé, renovado na fé, sabe? Na esperança também. E ele nunca mais tentou suicídio, né? Isso tudo foi apagado da mente dele quando aconteceu esse milagre da Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus que esse esse ato não foi consumado, porque iria trazer para o espírito daquele jovem muito, mas muitos problemas e muito sofrimento. Graças a Deus que isso não chegou a se concretizar, porque a Nossa Senhora Aparecida esteve presente na hora e aconteceu ali um milagre diante diante daquele momento tão delicado, né? Tão vulnerável, devido às influências de espíritos malignos, fazendo e colocando na mente dele, intuindo para que ele então desse um fim na própria vida. E a Nossa Senhora Aparecida, ela cobriu este rapaz com um manto sagrado, né? E o milagre aconteceu. Eu fiquei, gente, muito emocionada com tudo que aconteceu, com o que a mãe dele falou, com o relato dele também, né? Ele me contou depois tudo isso também. E graças a Deus, nunca mais essa ideia de suicídio rondou a mente desse rapaz, né? Isso já faz, assim, uns 6 anos que aconteceu e nunca mais ele teve problema, teve essa vontade de tentar o suicídio, suicidar, né? E isso foi apagado para sempre da mente dele. Graças a Deus e graças a Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil. É aquilo que eu sempre falo, gente. Não importa a sua crença religiosa, sabe? Quando você tem fé, o milagre acontece. Não importa se você acredita em santo, em anjo, em Deus, seja lá no que for. O que importa é a sua ligação espiritual, sua ligação com o plano espiritual superior de luz, né? Sendo assim, com certeza, a gente sempre será socorrido nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, naqueles momentos de desespero que leva a gente então a cometer muitas besteiras, né? Mas com a graça de Deus, esse relato então chega ao fim dessa maneira, né? Esse suicídio foi então evitado com a fé que a mãe desse rapaz tinha e tem na Nossa Senhora Aparecida até hoje. Eu fico muito emocionada porque eu sou muito devota, tenho muita fé. E é isso, gente. Esse relato acaba por aqui. Beijo.